Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado aí pela sua presença aqui mais uma vez. Desculpa aí, tá meio jogado na cadeira, eu tô com resfriado fortíssimo, cê é louco, uma indisposição absurda. Mas eu tenho fé que eu vou acompanhar o jogo do Verdão aí. Mais tarde tem análise e opinião, tomando remédio, um sono daqueles. Mas bora lá, Palmeiras enfrenta o Santos hoje, tem algumas coisas pra falar sobre essa partida. Um jogo fundamental pra gente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu vou falar pra vocês por quê. É o Santos, como muitos tratam, né? O time que tá na zona de rebaixamento é café com leite, tá? É fácil, mas futebol não é dessa forma. E comentar mais algumas coisas que aconteceram relacionadas ao Flamengo e São Paulo ontem. E lembrando o celular que ajuda demais. E quer ter um ótimo aplicativo, galera, completo, baixa o SofaScore, só você apontar a câmera do seu celular aqui. Você vai ter estatística, você vai saber onde o jogo do Verdão vai passar hoje. O jogo de domingo contra o Mirassol você já vê lá onde será transmitido. E também todas as informações sobre as principais ligas do mundo. E além de estatísticas completas do Palmeiras, dos jogadores e de todos os times do mundo. Recomendo muito, eu uso bastante o SofaScore. Galera, ontem o Flamengo empatou 2-2 com o São Paulo e nos dá a possibilidade de abrir 3 pontos nessa reta final de campeonato brasileiro. Primeira coisa que eu acho assim, eu até comentei sobre isso no Bancada Verde e perguntei pro pessoal, vocês acham que o Palmeiras ganha todos os jogos do Brasileirão, do começo do jogo do Santos até o jogo contra o Ceará? Eu falei que acho difícil o Palmeiras ganhar. E achava difícil o Flamengo ganhar todos os jogos. O Flamengo já não ganhou ontem do São Paulo. Por quê? Por causa da maratona, galera. Não vai ter como o Palmeiras usar o time titular hoje contra o Santos, contra o Mirassol titular. Depois titular contra o Santos. Não dá, né? Contra o Santos já vai ter uma legião de desfalques já, devido à convocação pra Copa, para os amistosos. E aí depois os outros jogos, aí vai ter final da Libertadores. E quando chegar uma semana antes da final da Libertadores, vai jogar todo mundo? Então, eu acho difícil ter 100% de aproveitamento. Tomara que o Palmeiras ganhe todos os jogos e assim, com certeza, garante o título... Todos os títulos, né? O Palmeiras ganha todos os jogos aqui pro final do ano, vai ganhar o Brasileirão, vai ganhar a Libertadores. Mas a gente sabe que é complicado. E outro, Flamengo já tropeçou no apito, né? Um apitão ajudou o Flamengo ontem. Essa é a verdade, mas hoje não teve escândalo, hoje não teve ninguém gritando. Como o Lucas do Passeio Verde falou bem hoje, tava vendo o vídeo dele. Hoje não teve nada. Tava lá o Arnaldo Ribeiro falando lá, tranquilo, Mauro César, nada. Ninguém tá falando hoje que tem esquema rubro-negro, que a CBF é Flamengo, que o campeonato tá mancha. Ninguém falou nada. E tiveram 2 erros graves de arbitragem a favor do Flamengo ontem. Mas não, ainda tinha gente ontem, os caras de pau ainda estavam falando aí, teve um lá da Jovem Pan que tava falando ainda acabou o jogo, tava falando do Palmeiras e Cruzeiro. É impressionante, né, como esses caras, não sei onde esses caras vivem, não sei o que esses caras pensam. Inacreditável. E aí o jogo de hoje nos possibilita eliminar uma rodada do Campeonato Brasileiro. Porque faltam 8 jogos, se o Palmeiras ganhar hoje, na verdade vão faltar 6. Se o Palmeiras ganhar hoje e mais 6 vitórias, como eu falei pra vocês, você risca uma rodada ali, o Palmeiras poderia até perder, e o Palmeiras mesmo assim seria campeão brasileiro. Mas o jogo... O Santos não vai entrar hoje em campo, acredito que morto, sabe? Tomara que seja uma goleada, seja 5-0 pro Palmeiras, mas eu tô esperando um jogo difícil, porque o Santos vai ter que jogar a vida, o Santos entrou na zona de rebaixamento, o próximo jogo do Santos é contra o Flamengo, o Santos tá na condição complicadíssima. O Santos pega agora o Palmeiras completo, pega o Flamengo no domingo no Maracanã, depois na outra semana recebe o Palmeiras numa pressão danada, sendo obrigado a ganhar, mesmo com o Palmeiras com os desfalques. O Santos vai ter problemas e o jogo também não vai ser fácil lá pra gente. Então a situação... Depois eles pegam o Mirassol na Vila. Eu acho que se o Santos não pontuar aí nesses jogos aí, o Santos vai cair pra segunda divisão de novo. Então assim, é um time que tá pressionado. O Palmeiras, os 3 pontos hoje são espetaculares. Eu tenho colocado que se o Palmeiras ganhar 3 pontos hoje, 7 pontos nos próximos 3 jogos, eu acho que seria muito bom. Muito bom. Eu sei que muita gente quer 9 pontos, mas eu acho que não é tão simples assim o campeonato. Por tudo isso que eu tô falando, pelos desfalques, pela gestão de energia, mas a gente vai torcer para que o Palmeiras faça 9. Mas hoje, ganhar do Santos e ganhar do Mirassol, o Palmeiras dá um passo gigantesco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque se o Palmeiras consegue hoje vencer o Santos e ganhar do Mirassol domingo, que é muito difícil, é um time que não perdeu em casa ainda, né? O Palmeiras gosta esse ano desses desafios, né? O River também não perdia, o Inter, Fortaleza não perdia e tal, depois que perderam pro Palmeiras desandaram. O Palmeiras conseguindo isso, o Palmeiras faz 6 pontos
E aí vão faltar apenas 6 jogos para acabar o campeonato. E aí o Palmeiras, se o Galo ganha uma Sul-Americana e tal, que o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro é Palmeiras e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já estiver na Libertadores, pô, penúltima rodada, o Atlético Mineiro vai querer o que campeonato? Sabe? Então assim, e o Palmeiras brigando pelo título, e o Palmeiras tem jogo contra o Vitória em casa, tem jogo contra o Fluminense em casa, aí tem alguns jogos fora, o Grêmio que tá no meio da tabela ali, tem jogo contra o Ceará. Tarefa do Palmeiras vencendo Santos e Mirassol, os 2 próximos jogos, fica uma coisa assim muito positiva pra gente. E a gente manda um recado claro lá pro Flamengo. Ontem o Felipe Luiz, na coletiva, pra quem não viu, trazer isso aqui pra vocês. Também tem informação do Flávio Lopes que já vou passar. O Felipe Luiz, ele meio que deu um sinal de que sentiu o golpe. Pra confirmar esse golpe que ele sentiu, o Palmeiras tem que ganhar hoje. Porque aí manda um recado claro pros caras. Ó, vocês vacilaram e a gente vai buscar esse campeonato aqui. Ele falou ontem que erros como os de ontem de alguns jogos podem custar o campeonato. Que a gente sabe que é difícil, vai ser difícil ganhar um campeonato assim. Frases do Felipe Luiz. Ele meio que tá jogando a toalha. Sabe? O primeiro sinal de jogada de toalha ele já deu ontem. Mas essa vitória da gente hoje contra o Santos pode dar muito mais moral pro Palmeiras, muito mais energia. O Allianz vai estar lotado, eu confio muito no Verdão pro jogo de hoje. Só tô esperando um jogo difícil, espero que eu esteja errado, espero que seja um monte pra gente. Mas acho que o Santos vai tentar dificultar muito pra gente pela situação que eles estão. E a gente pode mandar um recado claro pro Flamengo, tipo assim, ó, Campeonato Brasileiro que vocês queriam ganhar aí e tal, já ganhar adiantado, eu quero ganhar também. E eu vou brigar até o final. Palmeiras com força máxima. Informação sobre o Flávio Lopes que saiu hoje, o André Hernan comentou sobre isso, dando os créditos, que o Palmeiras estabeleceu um preço pelo Flávio Lopes. São 40 milhões de euros. Ele que está recebendo assédio de times da Europa, como eu já tinha comentado com vocês ao longo desses últimos tempos. Tá realmente, ainda mais depois do que ele está jogando, sendo convocado para a seleção da Argentina. Espero que não seja convocado nem ele nem o Aníbal nessa próxima, para ele poder jogar contra o Santos lá na Vila na outra semana, porque a gente vai ter os desfalques pro jogo contra o Vitória. Então, é verdade, eu tô esquecendo aqui um jogo. Porque depois do jogo contra o Santos na Vila é o Vitória e vão estar jogadores voltando das suas respectivas seleções. Então ele pode nos ajudar muito. 40 milhões de euros é o que o Palmeiras estabeleceu. O Palmeiras pagou ali pelo Flávio Lopes 10 milhões de dólares, 11 mais um valor lá de mais uma taxa que teve que pagar lá. No total deu mais de 60 milhões de reais. E o Palmeiras estabelece aí os 40 milhões de euros, que dá mais de 240 milhões de reais. Tem que vender caro mesmo, um jogador que chegou aqui em um nível e hoje está em outro. Então o Palmeiras tem que valorizar os seus atletas. Se a gente somar o que o Palmeiras deseja com o Vitor Roque ali, como o André Cury falou, 50 milhões de euros mais 40 do Lopes, estamos falando de 90 milhões de euros em 2 jogadores. E eu acho que o Vitor Roque vale até mais do que isso. Bom, torcer muito pro Verdão hoje. Hoje é uma final de campeonato no Allianz Parque. E hoje é aquele tipo de jogo que eu não vou prestar atenção, mas eu não estou preocupado com o nível de atuação. Hoje eu quero os 3 pontos no Allianz Parque. Seria espetacular. Tamo junto, galera. Aquele abraço aqui, Verdão sempre. Um ótimo resto de tarde e mais tarde nos vemos aqui. Avante palestra do começo ao fim. Meu placar, tô dando sorte, né? Vou continuar falando placar aqui, que os últimos 2 eu acertei. Eu vou de 2-0 Verdão de novo. Eu ia falar 2-1, mas vou falar 2-0 mesmo. Aquele abraço, galera. Tamo junto. É nóis.